Bem-vindo ao podcast Ela Tá Que Tá, o podcast mais interessante e que traz assuntos incríveis para que a ignorância não seja sua melhor amiga. O meu convidado de hoje, ele dispensa apresentações, mas eu não posso deixar de ler aqui, tem que ler porque é muita coisa, o currículo do meu convidado. O Léo Fará, ele é CEO e cofundador da Humus, a maior associação de prevenção e resposta a desastres no Brasil. CEO da Save Us, consultoria de gerenciamento de gerenciamento de emergências, crises e desastres e fundador do LEAP, Liderança Extrema de Alta Performance. Além disso, ele é cientista militar, mestre em engenharia em geotécnica e mestre em desastres, é geotécnica mesmo, geotécnica, né? Isso. E mestre em desastres, especialista em gestão de desastres, redução de risco, liderança de times de alta performance, capitão da reserva do Corpo de Bombeiro, com vasta experiência em situações de alta complexidade ao longo desses 19 anos de carreira. Ele é escritor, speaker, ministra cursos, treinamentos e consultorias na formação de líderes, times de alta performance, gestão em crises e desastres. O Léo prepara pessoas comuns, integrantes de times de equipe extraordinária, de alta performance para gerar resultado nas organizações. Gente, que currículo, hein? Além disso, o Léo é autor de 4 livros, Além da Lama, Líder, um especialista em impossível, O Dia que Não Terminou e sobre bombeiros e heróis. De aspirante à medicina, um dos melhores bombeiros do Brasil. Bem-vindo, Léo. E pai do Davi do Theo, marido da Renata. Ui, tem que respirar aqui. Eu ia falar isso, a gente tem que começar falando do que você faz para ao longo da nossa conversa as pessoas perceberem quem você é. Né? Pois é, obrigado pelo convite, viu, Paulo? Estou muito honrado de estar aqui e, bom, assim, o pessoal da assessoria fica colocando um currículo muito grande e eu não gosto muito, não. Eu gosto de deixar ao longo da conversa a gente falar um pouquinho, né, do que a gente é, mais, não do que a gente faz, né, mas as pessoas confundem muito o que a gente é com o que a gente faz. Isso aí é algumas coisas que eu já fiz ao longo da carreira e o restante é uma pessoa que tenta mudar o mundo. Maravilhoso. E é isso aí, gente. Na verdade, a gente começa falando, como eu disse aqui, do que faz, e agora vocês vão descobrir quem é o Léo. Então, Léo, me conta um pouco, então, como é que você passa de medicina para bombeiro, para carreira de bombeiro? Então, eu sonhava em ser médico muito. Meu pai é médico, e eu queria muito fazer medicina também. Eu acho que muito dessa questão do propósito, né? Muitas vezes a gente tem a nossa profissão atrelada ao nosso propósito de vida. E o médico é aquela pessoa que a gente vê que salva vidas. E nesse meio tempo, né, na época, quando eu decidi fazer medicina, era vestibular, hoje não é mais vestibular. Um dia eu descobri há pouco tempo sobre isso, sabia? Meus filhos disso, mas o que vai fazer pro vestibular? E o Davi falou assim, que vestibular? Que vestibular? Eu lembrei que Enem, né? Mas quando, né, há um longo tempo atrás, era vestibular, você tinha que fazer as provas em cada universidade. E eu quis fazer medicina. Passei na UFM, Federal Fluminense, era no Rio de Janeiro, morava aqui em Belo Horizonte. E já na época, o Rio de Janeiro já era uma cidade mais perigosa, mais complicada de morar. Meu pai não queria que eu ficasse lá e a gente decidiu transferir para uma universidade particular aqui. E nesse processo de transferência, eu pensei em fazer cursinho. Falei, quem sabe eu não tento mais um ano, passo numa universidade federal, né? Tem um custo muito alto, a universidade particular. Caríssimo, é. E eu, no meio tempo de fazer o cursinho, tá cursando medicina, eu passei no concurso do bombeiro. Fiz o concurso, passei. Não sabia o que era ser bombeiro, não sabia quais eram os graus hierárquicos da corporação, né? E caí de paraquedas lá. E fiquei apaixonado, porque... E que tem tudo a ver, né? A gente salva vidas, arromba a porta. Arromba a porta. Que é maravilhoso. Então, assim, eu fiquei apaixonado. Tem adrenalina, né? Muito mais do que ficar no consultório. Então, assim, eu fiquei apaixonado com a profissão. E decidi seguir carreira lá, né? Eu entrei como soldado, que é o primeiro grau ali hierárquico da carreira. E fui fazendo curso de especialização, que a gente tem curso de mergulho, o curso de salvamento em altura, curso de busca e resgate de estrutura colapsada. E fiz o curso de oficial. O curso de oficial no bombeiro, ele é um curso que ele é um curso superior, né? Um curso de ciências militares, né? Então, por isso que a gente fala que é cientista militar. É ciências militares com ênfase em gestão de catástrofe. Que legal. Na verdade, a nomenclatura é até errada, porque é difícil você gerir, é praticamente impossível gerir uma catástrofe, por isso que ela é catástrofe, mas ela é muito voltada para essa área de desastres.
E quando eu formei no CFO, a gente tem muita matéria de engenharia, a gente tem muita matéria de química, porque ao contrário do que as pessoas pensam, né, no bombeiro não é só pegar a mangueira, no incêndio e apagar o fogo. O fogo ele é termodinâmico, então você precisa estudar termodinâmica na física. A gente lida com produtos perigosos. E o produto perigoso, você tem que saber como é que é a reação de um alcalino, de um ácido. Então você tem todo um estudo por trás disso. Teoria das estruturas, mecânica dos solos, então é bem complexo. E eu peguei. E as pessoas não têm noção, né? As pessoas acham, escolheu por preguiça, escolheu porque não queria tentar outra coisa, né? adrenalina, é aventureiro, físico, né? E não é, é uma profissão que tem muita teoria, muita prática, muito conhecimento, e eu decidi no bombeiro dedicar a área de desastres. Legal. Então, você fez toda a sua especialização. Toda a minha especialização na área de desastres. E segui carreira, fiquei apaixonado, segui carreira e fiquei lá durante 19 anos. Maravilha. Tem uma história muito engraçada, Léo, que é do seu primeiro chamado, né? Como bombeiro, acho que é aspirante que fala quando você... Como soldado, né? Eu fui recruta, aspirante a soldado, e já como soldado. Então, como soldado, você teve um chamado bem interessante, que você chegou todo empolgado. Esse chamado foi assim, porque a gente passa 9 meses treinando muito, né? Então você passa 9 meses ali fazendo altura, no tempo, você treina incêndio, você treina o mergulho. Então a gente acha que quando a gente forma, os chamados que a gente vai são esses grandes chamados, que a gente treina para isso, né? A gente treina para o mais difícil para que quando ele aconteça fique fácil. E que não é a maioria dos chamados. A maioria dos chamados não é isso. É o gatinho na árvore. A pessoa olha assim, poxa, mas o que o bombeiro faz? O bombeiro ele pega o gatinho na árvore, o bombeiro ele desce naquele cano, o bombeiro ele vai tirar a anel, a aliança do dedo das pessoas que fica presa. A maioria dos chamados que a gente vai são chamados muito simples, mas que para a pessoa que chamou a gente é uma situação complexa que ela não conseguiu resolver. Então ela chama o bombeiro porque naquele momento ela não teve ferramenta, não teve conhecimento, não teve a tranquilidade de resolver um problema. Então ela liga 193 e pede por socorro para a gente resolver o problema. E a gente não escolhe o que a gente vai. Isso aqui eu vou, isso aqui eu não vou. Né? E aí você foi para o chamado esse lá? Esse chamado que eu fui foi um incêndio de residência. O primeiro chamado mesmo de formato foi um incêndio de residência com vítima presa. Bom, incêndio de residência com vítima presa, a pessoa não consegue sair da casa para sair da fumaça. Então era uma casa de 2 andares, uma senhora estava no 2º andar, e eu cheguei muito empolgado na ocorrência, falei com o tenente, tenente, deixa eu entrar, eu tô equipado já, eu tô pronto para ir, deixa eu ir para lá, vibrando, né? Ele falou assim, de jeito nenhum, você acabou de formar, você recruta, você não vai, você vai ficar no cone. E ficar no cone é ali aquela pessoa que fica no isolamento da ocorrência. É a pessoa que fica literalmente do lado de um cone, não deixando com que curioso passe, né? Curioso o legal do curioso, né? Esse ser que chega no incêndio, vê o prédio pegando fogo e pergunta, bombeiro, o que é isso? É incêndio? Você tá vendo que é um incêndio? E a pessoa pergunta isso. Hoje em dia não só pergunta, filma. Né? Quer entrar. Tem caso dos bombeiros estarem atuando, né? Um parente está atuando, tem uma história muito engraçada, que os bombeiros estavam atuando numa ocorrência, e chega um curioso desse falando, não, eu sou parente da vítima, tirando, e todo mundo abre e estavam tirando o cavalo do buraco. Nossa então, assim, Senhora! Não sei que então deixa passar, né? Qual que é o grau de parentesco? Então, assim, e nesse chamado especificamente, eu tive que ficar o tempo todo no cone. E esse ficar no cone, que a gente fala que é uma ocorrência, que é uma atuação muito simples, que é uma situação muito simples que você faz dentro de toda a complexidade, que você vai ter uma pessoa que vai resgatar, você vai ter uma pessoa que vai apagar um incêndio, mas você tem uma pessoa que fica no cone, que é para prover a segurança de todo mundo que está na ocorrência. E depois de um tempo, né, esse mesmo tenente, ele me confidenciou numa ocorrência que ele estava num acidente automobilístico com vítima presa e falou assim, Fará, ficar no cone é tão importante quanto você salvar aquela mulher. E ele foi e me contou uma história que ele tinha designado uma pessoa para ficar no cone no acidente em rodovia, na verdade sinalizando que estava tendo um acidente. Essa pessoa não ficou. Uma carreta que não viu o acidente, não viu a sinalização,
bateu na guarnição, acidentou a guarnição e matou a vítima que estava dentro do carro. Nossa. Por conta de uma pessoa. Ele te mostrou a importância do ato de você ficar no cone. De uma situação tão simples. Eu gosto muito de contar essa história, porque às vezes as pessoas nas empresas ou no que ela trabalha, ela acha que aquela função que ela está fazendo ela tem menos importância. E lá no bombeiro, desde cedo, a gente aprende que todo mundo importa na missão. Claro. Que não importa qual que é a missão que você está fazendo dentro de uma operação. Porque não é todo mundo que vai conseguir entrar e tirar uma vítima. Não precisa de 10 pessoas para fazer isso. Vai ter uma pessoa fazendo isso. Vai ter uma pessoa apagando um incêndio. Mas se não tiver alguém apagando incêndio, se não tiver alguém que abasteceu o carro de manhã, conferiu se o carro estava abastecido de água, quando chegar no incêndio não vai ter água. E você não consegue fazer o salvamento. Então essa ideia do corpo, de que todo mundo importa, ela é essencial para que as pessoas entendam que não existe trabalho mais ou menos importante. Todas as missões importam. Todas elas. E todo mundo é importante na missão. Uma pessoa que não está ali na missão, ela pode colocar a perder o trabalho de todo mundo. E com o tempo você entendeu o porquê que ele te deixou ali no cone nessa primeira ocorrência, porque ele fala comigo da questão da confiança, principalmente, né? De como que você... Ele fala comigo, fala assim, olha, como que você quer que eu vá confiar em você para salvar uma mulher se eu não tenho confiança em você para tomar conta de um cone? Como que você quer ganhar uma grande missão? Né? Como que você quer uma grande missão se eu não confio em você para fazer uma pequena missão bem feita? E a confiança, ela é esse grau que a gente vai subindo de vivência que a gente tem com uma pessoa. A confiança, né, eu estou escrevendo um livro novo e eu falo muito de confiança. A confiança ela é baseada em 4 fatores. Ela é baseada na consistência, naquele tempo que você convive com a pessoa, na comunicação, de você conversar com a pessoa, falar das suas ideias, de você realmente transmitir o que você quer, você do cuidado que você tem, de como você cuida das pessoas, como que você se preocupa, de você realmente ter aquele cuidado com as pessoas que estão ao seu lado. Então essa confiança que a gente vai levando com o tempo, ela demora tempo a ser construída. Ela não é de uma hora para outra. Ela precisa de toda essa construção. E você pode acelerar isso, que é o que a gente chama de estresse, ou o cortisol, né? E você acelera com o estresse, com o cortisol, porque quando você vive um momento difícil com um determinado grupo de pessoas, a tendência é que esse grupo ele fique unido. A tendência é que você passe, se você passar por momentos difíceis com a sua família, a tendência é que a família fique unida para superar esse momento difícil. Em uma empresa é a mesma coisa. Se você tem um momento difícil na empresa, um agente externo que causa talvez um problema ali da empresa, né? O que resta das pessoas, elas se unirem para elas enfrentarem esse problema. Por isso que a gente fala que guerras, desastres, pandemias, elas unem as pessoas. Porque a gente tem um inimigo em comum e a gente precisa de se unir. Em contrapartida, se a gente tem um estresse interno, né, dentro do nosso núcleo familiar, dentro do nosso núcleo de trabalho, esse estresse interno, ele desagrega a pessoa. Por isso que o estresse externo ele é super importante. Porque esse estresse externo, essa dificuldade externa, esse ambiente externo, esse problema externo, ele vai fazer com que as pessoas se agrupem e elas se fortaleçam, se fortaleça com os outros. E é um momento onde as pessoas elas se dão ao direito de serem vulneráveis. Porque as pessoas no dia a dia, no cotidiano, elas têm muita dificuldade de ter essa vulnerabilidade. Quando a gente tem um estresse externo, a gente entende, olha, eu posso ser vulnerável, porque é algo que está fora do meu controle. E elas dão esse direito de ser vulnerável. A pandemia, pelo menos na minha empresa, isso foi muito claro. Quando a gente falou, o que nós vamos fazer agora? Nós temos aqui família, não vamos demitir ninguém vai soltar a mão de ninguém. Isso foi muito importante para a nossa empresa, porque a gente, de fato, se uniu, né? A gente teve resultados, assim, que a gente não tinha há anos, né? Exatamente por isso que você está falando, faz muito sentido, exatamente por esse estresse. A pandemia era uma variável não controlável. É o estresse externo. É o estresse externo. Agora, você também fala muito, Léo, sobre experiência como sendo um grande capital intelectual para os bombeiros. É essencial. A gente tem, em qualquer ambiente
de trabalho, em qualquer ambiente do conhecimento, o que eu vejo é que tem 3 vertentes muito importantes. A primeira delas é o conhecimento técnico, teórico, né? Então é o que você consegue através do livro, da academia, do estudo, que é você pegar uma determinada matéria, seja ela qual for, e você ler, estudar sobre aquilo. Depois você tem o conhecimento operacional ou conhecimento prático, que você adquire com essa prática. E ela pode ser através de treinamento. Então, você pode pegar qualquer área que você for. Se você for um vendedor, você pode fazer o que a gente chama de role play, né? Que é você simular uma venda. Você simular um cliente chato, você simular um cliente exigente, você simular um cliente relapso. E você treinar o seu vendedor através de técnica, de convencimento, de negociação. Então, isso é a parte prática desse conhecimento. E existe uma parte desse arcabouço aí, de todo esse conhecimento, que é a experiência, que é o capital intelectual, operacional e emocional. O que é isso? Quando você vivencia um cliente exigente, uma coisa é o treinamento, o seu cérebro, a sua mente, ela incondicionalmente, ela está trabalhando com você, falando que aquilo ali é um treinamento, que aquilo não é uma situação real. Então você, por mais que você treine, você tente simular, né? Você sabe que aquilo ali é uma simulação. Quando você pega um cliente realmente exigente, um cliente chato, o que aquilo ali te desperta? Ele vai fazer com que toda a sua teoria, o seu livro, toda a sua técnica de prática do treinamento, ela seja colocada em prática. Só que naquele momento você está adquirindo o quê? O seu capital emocional, operacional para aquela situação. A gente pode dar o exemplo de um piloto de avião, aonde ele lê, aonde ele treina no simulador, e quando ele vai para a prática, quando ele enfrenta uma turbulência. Então você conhece a pessoa realmente, não é pelos momentos tranquilos dela. Você conhece, né, uma pessoa de verdade pela maneira com que um time ou uma pessoa lida com situações críticas. Porque não existe moral nenhuma no seu autocontrole numa situação normal. A sua situação normal, você tem que ter autocontrole. A sua moral, você é moralmente eficiente quando numa situação extrema você consegue manter o autocontrole. Porque nessa situação extrema as pessoas se dão ao direito de às vezes de gritar, às vezes de estourar e de falar, não, mas é porque naquela situação eu estava extremo. Então o que eu acho mais importante ao longo de uma carreira é o que aquele profissional acumulou de experiência emocional e operacional. Porque no treinamento eu consigo reproduzir muita coisa, Paulo. Eu consigo reproduzir, por exemplo, uma atividade física, como que o corpo se comporta com o coração batendo mais rápido, com a pessoa suando, com vários instrutores gritando, com a vítima gritando. Por mais que seja uma simulação, eu consigo tentar simular uma realidade. Mas eu jamais vou conseguir simular uma mãe chorando porque perdeu o filho. Eu não consigo reproduzir isso num treinamento, eu não consigo reproduzir isso no bombeiro. Eu não consigo reproduzir no bombeiro a frustração de ter perdido uma vítima que ele está resgatando. Isso só vai ser possível à medida que ele acumular a experiência operacional das emoções que ele vive ali. E isso vai fazer com que ele acabe sendo um pouco melhor. É a experiência profissional daquela pessoa. E eu acredito muito que essa experiência operacional, ela está intrinsecamente ligada a todas as dificuldades que essa pessoa vivenciou. Quanto mais dificuldades essa pessoa vivenciou, seja na parte familiar, seja na parte emocional, seja na parte de carreira, mais aquela pessoa vai criando calos, né? Eu comparo que essa emoção, né? Igual você faz musculação, você cria calo na mão, quanto mais porrada você toma ao longo da vida, você vai criando calo no cérebro. Para aquelas pessoas que começam a aprender quais são as lições com aquela situação. Porque tem isso pessoas faz que não parte aprendem. até do treinamento para eliminar pessoas, né, Léo? Tem treinamento que você começa com, acho que 30 pessoas Isso. Na verdade, o que a gente quer durante os treinamentos não é selecionar quem é o mais rápido, quem paga mais flexão, quem nada mais rápido, quem que é o mais quem forte. resiste ao estresse, né? A gente está querendo simular aquela pessoa que ela entende que ela é mentalmente resiliente, que ela tem uma resiliência mental grande. Porque você se conhece quando você está com fome,
quando você está com sono, quando você está com sede. A partir do momento que você está com sede, todo o seu grupo está com sede, você tem um cantil só de água, só para você. Você vai guardar esse cantil ou você vai dividir com a sua equipe? Você vai pensar em você ou você vai pensar no time e na missão? Então é essa pessoa que eu quero selecionar. Eu quero selecionar a pessoa que ela está pensando muito mais na missão do que nela. E isso é difícil, porque a gente, enquanto ser humano, o nosso cérebro, ele sempre quer colocar a gente no modo de sobrevivência. Isso é natural da gente. Nós somos animais, né? Independente da gente ser um animal racional, a gente tem o nosso instinto animal aguçado dependendo de algumas situações que você vivencia. Então, quando você está no extremo de sede, o seu instinto de sobrevivência não é que aquela pessoa é boa ou ruim. É porque o instinto de sobrevivência fala que ela tomar mais água que os outros. Só que quando você vivencia esse estímulo de sobrevivência, é onde a sua racionalidade ela tem que estar acima do seu instinto, onde ela tem que pensar. Então, nos nossos treinamentos, uma das coisas que a gente faz é tentar ver quem que emocionalmente consegue se comportar melhor diante de uma situação de estresse. A gente tem provas, por exemplo, que a gente coloca o grupo por volta de 4 horas da manhã para fazer uma travessia a nado, numa represa. Mais de 2 quilômetros de travessia à noite, frio pra caramba, e a gente começa a colocar fatores emocionais. Como é uma represa de geração de energia, eles sabem que a água ela tem um vertedouro. A gente coloca uma boia simulando a linha máxima de que eles podem passar e fala, olha, se vocês passarem da boia, a água vai sugar vocês e não tem como puxar. Então isso já é um fator que já vai estressando ele. E o combinado é, eles precisam de atravessar essa lagoa e fazer uma prova teórica do outro lado. Então eles têm uma prova teórica, eles têm aulas teóricas e eles precisam de atravessar para fazer essa aula teórica. Então a gente coloca todo mundo em forma e eles vão nadando. Quando chega do outro lado, a gente vira e pergunta, vocês trouxeram lápis ou caneta? E ninguém leva lápis ou caneta, porque tá todo mundo de sunga. E aí a gente fala, vocês têm que voltar e pegar o lápis e a caneta. Ou seja, eles têm que voltar, pegar o lápis e a caneta e ir de novo. Nessa hora, muitos desistem. Muitos desistem não pelo fato de que é difícil, eles conseguem fazer aquilo ali, mas porque a mente deles preparou para uma travessia só. Eles não estão preparados para o imprevisível. É a mesma coisa quando você... E os desastres, os salvamentos, eles são totalmente imprevisíveis, né? A verdade é que a gente, na verdade, quando você entra no bombeiro, quando você vai entrar de serviço, você não recebe uma cartilha do que vai acontecer no dia. Olha, meio-dia é incêndio, panela no fogo. 14 horas é um gatinho. Não tem isso. A gente não sabe o que vai acontecer. Pode acontecer tudo e pode não acontecer nada. A gente não sabe como que vai ser o final do plantão. A única coisa que a gente torce é para que todo mundo chegue bem ao final do plantão. Mas o que vai acontecer durante o plantão, você não escolhe. Só que isso te dá algo que é fundamental, e eu aprendi na minha carreira, que essas questões, elas não estão no meu controle. As ocorrências que vão acontecer, elas estão totalmente fora do meu controle. E você, enquanto líder, ou você, enquanto chefe de uma equipe, a maior importância é você conseguir agir dentro de tudo aquilo que você controla. E o que eu controlo ali? As pessoas que estão do meu lado. O que eu posso controlar? Quem vai estar no meu time, eu posso escolher essas pessoas que vão estar no meu time e eu posso treiná-las para o imprevisível. Então, se isso está no meu controle, eu tenho que escolher os melhores ao meu lado e eu tenho que treiná-los para isso. Então, é isso que a gente precisa de entender, que até mesmo no nosso ambiente de trabalho, tem muitas coisas que fogem totalmente do nosso controle. E em qualquer ambiente de trabalho, qualquer um que você me falar, você vai falar o seguinte, eu posso escolher quem está do meu lado, por isso que saber escolher quem vai estar ao seu lado é uma frase do Ernest Hemingway, quem estará ao seu lado, isso importa mais do que a própria guerra. Então, mais do que a própria missão, o que importa é quem que vai estar ao seu lado para cumprir a missão. Então, quando a gente fala, não importa o chamado, não importa a operação, desde que eu tenha uma boa equipe. Com certeza, não. E até você me fez lembrar que é a minha próxima pergunta aqui, estudando para o nosso podcast, 2 palavras vieram na minha cabeça, que foi a empatia e as decisões, né? E aí tem uma situação aí, falando um pouco do rompimento da barragem, eu fiquei imaginando, gente, que loucura, que é você chegando aonde a barragem já tinha rompido e as pessoas vendo o helicóptero acenando, dando tchau para o helicóptero, não tinha noção que tinha vindo uma onda de lama lá.
né? E conta um pouquinho pra gente desse episódio e também de quando você decide voltar e a sua equipe sabia que você voltaria, né? Quando aconteceu, esse fato aconteceu no rompimento da barragem de Mariana, né? Quando acontece um evento como esse, é muito fácil a gente olhar para trás de um evento e falar que as decisões foram certas. Porque no evento em si, o número de variáveis ela é gigantesca. E quando eu falo que a gente tem que confiar nos nossos instintos, os nossos instintos, na verdade, ele é tudo isso que a gente vive, é todo esse capital intelectual que a gente viveu e está no nosso HD. Essas decisões que a gente toma em momentos críticos, o nosso cérebro ele consegue processar uma quantidade de informações impressionantes que ela vira um instinto. É aquela pessoa que às vezes está na rua e ela fala assim, eu senti que eu ia ser assaltada. E por que isso acontece? Existe um estudo de Stanford que fala isso. O assaltante, por exemplo, só para eu responder essa pergunta, mas o assaltante, por exemplo, ele exala um odor diferente, que ele não é perceptível para você, mas ele é perceptível pelo seu cérebro. É o odor do medo. É o feromônio, muitas vezes, do casal, né? Que nós somos animais, é igual eu falei. Então esse medo, ele é transmitido pelo olhar, o tanto que a pupila dilata ou não. Eu não consigo perceber isso racionalmente, mas o meu cérebro ele consegue captar e fala assim, atravessa a rua, que vai ser melhor. Ou, não sai não, fica dentro de casa. Às vezes a sua mãe fala assim aqui, leva um guarda-chuva que vai chover. Não é que ela olhou a previsão do tempo, é porque quando vai chover, por exemplo, existe uma variação de pressão atmosférica. Essa variação de pressão atmosférica, ela não é inteligível racionalmente pra gente, mas o nosso corpo sente. E o nosso corpo sente e fala assim, tá parecendo que vai chover? Por quê? Você não sabe por quê, mas a gente consegue captar. Então nesse evento especificamente, né, a gente tinha uma situação de uma cidade que a gente já viu que tinha sido atingida, que era Bento Rodrigues, que existiam pessoas pedindo por socorro ali, e dentro do que a gente trata como operações especiais, a gente tem uma máxima que fala o seguinte, priorize e execute. Porque são tantas coisas que você tem que fazer, se a gente for traçar, né, numa situação normal, você tem que colocar todos os seus objetivos, quais recursos você tem, quais recursos humanos e logísticos você tem, qual que é a demanda, para você equilibrar isso. Naquela hora você não consegue fazer isso. Então você tem que priorizar e executar. Ali a gente viu que tinham pessoas precisando de ajuda. Teoricamente, o certo, o racional, seria os 2 helicópteros ficarem nessa cidade, nós fomos em 2 helicópteros, e ajudar aquelas pessoas. Instintivamente, a gente decidiu seguir o caminho da lama. Por quê? Não sei. A gente falou assim, vamos seguir o caminho da lama e ver até onde que tá indo? Talvez se tem alguém que está precisando de ajuda, vamos seguir. E quando a gente segue o caminho da lama, lá em Mariana, a gente vê uma outra cidade. Quando a gente começa a sobrevoar essa cidade, chamada Paracatu, as pessoas começam a sair das casas e acenar e sorrir pra gente. A gente viu que elas não sabiam o que estava acontecendo. E nessa hora, a gente tem que tomar uma decisão. Se a gente pousa ou não pousa, e tem, a partir disso, né, tem o nosso treinamento. E o nosso treinamento, ele fala o seguinte, olha, para que você consiga salvar pessoas, você tem que estar em segurança. A sua balança de segurança, ela tem que estar tendendo para ação segura, resultado positivo, né? A gente fala, a gente arrisca muito pro que vale muito, arrisca pouco pro que vale pouco. Então, por exemplo, será que a gente vai arriscar pousar um helicóptero para salvar uma imagem sacra? Nós não vamos, o risco é muito grande, mas existem pessoas ali. Só que o grande problema é, se a gente fosse atingido, quem que ia salvar aquelas pessoas? O risco da gente ser atingido era muito grande, porque a gente não tinha noção de quanto tempo que a lama ia chegar. O que a gente viu era a lama arrastando carro, casa, derrubando eucalipto. Nossa, que desespero. Então a gente não sabia. E naquela hora, é onde vai muitas vezes a decisão do líder, porque eu ali era o mais antigo dos bombeiros, mas a gente tinha um policial que no grau hierárquico, né, ele era major, eu era tenente. Só que ali dentro da aeronave, quem manda tecnicamente na aeronave é o piloto. É o piloto. Então, por mais que ele fosse menos graduado que eu, quem manda ali tecnicamente é ele. E ele fala com a gente, olha, se a gente pousar e cortar a aeronave, dependendo do tempo da operação, não consegue subir de novo. Não dá tempo de subir de novo. Então, assim, existia uma dificuldade de tomar a decisão. E o interessante é que nessa mesma hora, o comandante ele falou assim, olha, eu não posso tomar essa decisão sozinho. Eu não posso tomar uma decisão que eu estou arriscando a vida de todo mundo aqui. Eu não posso fazer isso sozinho. E todo mundo ali fala, comandante, vamos pousar, vamos pousar.
Vamos avisar essas pessoas. E ele entende ali que, independente da decisão ser dele, a gente estava junto com ele na missão. E você saber isso do seu time, que por mais que existam decisões difíceis, a missão é difícil, uma coisa é você tomar a decisão contrária ao que a sua guarnição, o seu time quer. A outra coisa é você tomar uma decisão arriscada, sabendo que a sua equipe sabe dos riscos. Por quê? Porque você, como líder, você foi claro, você falou a verdade, você expôs todos os riscos. E a equipe sabe disso. Mas a equipe sabe que, acima de tudo, se algo der errado, esse líder meu vai assumir a responsabilidade. Fala, olha, eu tomei a decisão. Porque, por mais que a gente quisesse, a decisão era dele. Se ele falasse que ele não ia pousar, não ia pousar. Então ele decide pousar ali e a gente tem que levar todo mundo pro alto do cemitério, que era a parte mais alta da cidade. E nesse momento... Você já tinha essa informação. A gente sobrevoou a cidade. E a gente viu que a parte mais alta era o cemitério. Então a gente decide levar todo mundo, só que nesse meio tempo... Vocês descem e falam, gente, tá vindo uma lama. Tá vindo uma lama. Sobe. A barragem rompeu e o pessoal... E as pessoas não acreditavam naquilo. Só que elas viram, poxa, não tem helicóptero aqui, essas pessoas estão falando sério. O grande problema está que quando a gente começa a levar todas as pessoas pro alto do cemitério, a gente não tem noção de quantas pessoas são. A gente não tem noção. A única coisa que... E o grande problema, Paulo, é que muitas vezes o que acontece no mundo normal é que a gente sabe os prazos. A gente sabe que a gente vai gravar um podcast, a gente tem tantas horas. A gente sabe que a gente tem que entregar um projeto, um orçamento, a gente tem tantos dias. A gente sabe qual que é o nosso deadline. A gente sabe qual que é o tempo que a gente tem. Você não sabe. Eu não tenho um relógio na minha frente falando o seguinte, olha, vai chegar daqui a 15 minutos. Eu não sei. Nossa, desespero. Da mesma maneira que quando você está salvando uma vítima num acidente de carro, eu não sei quanto tempo que eu tenho. Eu posso ter 5 minutos, eu posso ter 1 hora. Eu não sei. Eu tenho que fazer o meu melhor, no melhor possível, no menor espaço de tempo. O tempo é o inimigo. O tempo é nosso inimigo. Né? Todo mundo fala que o bombeiro é herói, mas se todo herói tem um inimigo, o tempo é inimigo do bombeiro. O tempo, ele é esse nosso inimigo e é um inimigo que não tem como eu vencer ele. Não tem como eu parar o tempo. O que tem a fazer é eu treinar o máximo possível para ser eficiente no tempo que eu tiver. Então, quando a gente estava ali, a gente fez aquela ação, a gente percebeu que a lama estava chegando, porque a gente via a poeira, né? A gente viu os eucaliptos sendo derrubados. A gente volta para o helicóptero. E quando a gente sobe, um dos bombeiros até pergunta para mim, tenente, será que a gente conseguiu tirar todo mundo? E eu falo com ele, cara, eu não sei, e isso não importa, a gente fez o melhor que a gente pôde. Você ter essa consciência de que a sua ação que você fez ali, ela foi o melhor que você pôde, é algo libertador. Porque a gente não fica se culpando. A gente, por mais que dê errado, por mais que uma missão dê errado, por mais que uma missão não seja completa, por mais que a missão não saia como a gente quis, você ter a noção de que você fez o seu melhor... E essa decisão, vocês sabem o número de pessoas que vocês salvaram? 272 pessoas. Espetáculo. Então, assim... Legal. Uma decisão. Uma decisão, de pousar ou não. E se a gente não tomasse essa decisão, teoricamente estaria tudo bem. A gente falou o seguinte, olha, o risco era muito maior do que a gente fazer isso. Então é algo que, olhando para trás, é muito tranquilo. Pô, deu certo, né? Mas poderia não ter dado. Mas se a gente tivesse sido atingido pela lama, tivesse perdido um helicóptero, tivesse morrido ali, as pessoas iam falar, pô, eles foram inconsequentes. Eles sabiam desse risco. Então é algo muito difícil. É a mesma coisa quando a gente volta para Bento Rodrigues, a gente recebeu um alerta determinando que a gente voltasse para Belo Horizonte. Era uma ordem direta, uma ordem legal, porque uma outra barragem ia romper. Até então, eles falaram que a barragem de Germano estava na iminência de romper. E quando um técnico, um engenheiro, fala assim, olha, a barragem está na iminência... É assim, não tem volta. Ela vai romper, não tem volta. O fator de segurança não existe, ela vai romper. E naquele momento, aí eu decido ficar na cidade. Eu falo com o comandante e falo assim, olha, eu não vou deixar esse pessoal aqui sozinho, não. Eu vou dar um jeito de tirar essas pessoas daqui. Mas a barragem vai romper. Eu falo assim, mas eu não vou deixar essas pessoas aqui. Aí você falou, pronto, tá doido. Então, assim, e não tem muito... E o grande problema é que, naquele momento, a gente não tinha... Eu não sabia para onde... Eu não sabia como que eu ia tirar essas pessoas. Eu não sabia para onde que eu ia tirar, porque a informação que eu tinha do chefe, do sargento que estava lá, o Ferreira, ele falou comigo, chefe, não tem para onde sair, tá tudo tomado pela lama, não tem lugar para sair daqui, não tem. A gente está ilhado. A gente não tinha helicóptero mais, o helicóptero não podia voar de noite.
não tinha. A gente tinha que dar um jeito. Qual jeito? Eu não sei. Então eu tinha um tempo que eu não sabia Vocês qual. desceram, o helicóptero foi embora. Foi embora. Eu tinha um tempo que eu não sabia qual. Eu tinha recursos que eu sabia quais eram, mas eu não sabia como fazer. E quando você está numa situação como essa, ou até mesmo em outras, de você. A minha missão é tirar as pessoas de lá antes que a outra barragem rompa. Quando você dá essa liberdade de ação para o seu time, que você já tem um conhecimento do time, de você não ter que ficar falando como, é de você ir falar assim, Ferreira, dá um jeito, cara. Eu confio em você, dá um jeito. Eu sei que ele vai fazer o melhor. Ele, traça seu plano para mim, para eu ver se não tem nenhuma variável, e eu deixo o meu time executar o plano. O seu time, confia na competência, né? Ele se sente parte daquela missão. Porque o que a gente vê muitas vezes às vezes você tem uma liderança que você vai falar assim, olha, eu quero fazer um podcast. Aí você fala assim, olha, eu quero fazer um podcast, mas eu quero que o microfone seja esse, eu quero que a luz seja essa, eu quero que seja assim, assim, assado, eu quero que seja... Você começa a dar todas as diretrizes para todo mundo. O plano é seu ou da sua equipe? O plano é seu. O plano não é da sua equipe. É diferente de você... não faz parte. Não faz parte. É diferente de você virar e falar assim, olha, eu quero fazer um podcast, pessoal, traz o plano para mim, vocês têm liberdade de ação. As pessoas, elas vão se sentir envolvidas e fazer o melhor. E elas vão torcer para dar certo. Por quê? Porque elas se sentem parte daquela missão. E elas sabem que se a missão der certo, não foi a ideia de uma pessoa, foi a ideia da equipe. Por isso que a gente fala que o time ele é muito mais importante que o indivíduo. E você empoderar esse time, você dar esse poder de descentralizar o comando, é extremamente importante para que a nossa equipe ela se sinta pertencida com aquela missão. Léo, e falando também da união da equipe, né? Esse caso mesmo que você conta de Mariana, quando você decide voltar para Bento Gonçalves, que o pessoal falou, não, você é doido, você vai descer aí de novo, né? Não, vamos embora, a ordem é para ir embora. Você decide ficar, acho que alguém da sua equipe vira e fala, não, eu sabia que você vinha. Quer dizer, a confiança, você podia ter ido embora. Ferreira, eu perguntei para ele, eu falei assim, cara, por que vocês ficaram? Ele falou, não, eu sabia que o senhor ia voltar. Eu falei, mas como é que você sabia que eu ia voltar? Ele falou assim, senhor tenente, eu conheço o senhor. Eu sei que o senhor não ia deixar a gente nu. Eu trabalho com o senhor. E quando eu peço para ficar na cidade, né, o comandante da aeronave, ele fala comigo, não, Farol, o Carcará voltou, que é o outro helicóptero, o Carcará já voltou. Eu falei, comandante, o Carcará pode ter voltado, mas eu tenho certeza que a minha equipe tá lá. Ele falou, cara, não tá, eles já foram embora, o Carcará voltou. Ele tinha recebido a informação que já tinha ido embora. Já tinha, porque o helicóptero, o Carcará tá voltando pro ponto zero. A gente tá indo embora. E ele, não, o helicóptero voltou, Farol. Eu falei, comandante, me deixa lá que minha equipe tá lá. E aí ele me pergunta no dia seguinte, ele falou assim, cara, como é que você sabia que sua equipe tava aqui? Tipo assim, como é que você sabia? Aí você falou, porque também eles não iam deixar as pessoas, não é a minha equipe. Aí eu virei e falei com ele assim, falei assim, comandante, porque se eu tivesse no lugar deles, eu tinha feito a mesma coisa, e eu conheço eles. Eu sei que eles não iam abandonar as pessoas lá. Eu treinei esses caras. Eu treinei essa equipe. Eu fiz com que eles entendessem qual que é o nosso propósito, qual que é a nossa missão. Por isso que você ter esse relacionamento próximo, e eu até falo muito sobre manter a equipe, né? A gente vê muita empresa que o turnover, né? As pessoas que vão entrando e vão saindo é muito grande. Você pode ter certeza que é um problema com liderança. Todas as vezes, eu convivo às vezes com algumas empresas e eu vejo assim, cada hora eu tô conversando com alguém da empresa, eu fico assim, gente, eu já sei que o problema é a liderança. Eu já sei que aquela pessoa... E é muito engraçado, Paula, porque o que acontece, na maioria dos casos, tá? No bombeiro não é diferente. Você tem, às vezes, uma pessoa, uma liderança intermediária, que pra cima, ela é linda. Todo mundo fala, cara, aquele gerente, ele é ótimo, ele é não sei o quê. Mas é quem tá lidando pra lateral e pra baixo, você vê uma rotatividade e ninguém gosta de trabalhar com essa pessoa. E isso é bíblico, né? Conhecerei as árvores pelos frutos. E você vê que aquelas pessoas, toda hora não tem fruto, não tem continuidade, não tem pessoas que querem estar ali. Porque as pessoas, da mesma maneira que elas querem sair por conta de um chefe, elas querem ficar por conta de um chefe. Elas querem, lógico, o propósito da missão tem que ser maravilhoso, mas elas querem ter prazer. Todo mundo já trabalhou em um local onde você ia trabalhar com preguiça. Você fala assim, cara, eu não quero trabalhar. E todo mundo já trabalhou em um local aonde fala assim, você tinha vontade de estar lá. Você tem vontade, o ambiente é legal, as pessoas são legais. E o que diferencia isso? O que diferencia é sempre a liderança e o time. É aquela pessoa que faz você realmente confiar na missão.
onde você tem pessoas que realmente o vestir a camisa é aquela situação, né? É muito comum você ver, principalmente em equipes de operações especiais, o BOP, né, até mesmo o batalhão que eu trabalhava, o primeiro batalhão de operações especiais de bombeiro do Brasil, o BEMAD, as pessoas tatuarem o símbolo Isso é muito do batalhão. É um orgulho, né? É porque aquela pessoa é muito mais do que o local, é o que foi criado, a cultura que foi criada ali. Esses dias eu fui no Beto Carreiro com minha família, né? E eu vi um rapaz com o braço tatuado com o símbolo do Beto Carreiro. E aí eu sou muito curioso, eu gosto dessa coisa. Eu falei assim, cara, se um dia você sair daqui, ele falou assim, não tem problema. Tudo que eu vivi aqui, tudo que eu vivenciei aqui, tudo que eu aprendi aqui, eu vou levar pro resto da minha vida. Isso aqui não é o Beto Carreiro. Isso aqui é tudo que eu aprendi, aqui, né? essa família aqui. Então, é muito disso, de você realmente ter orgulho de falar. Quantas pessoas não têm orgulho de falar assim, olha, eu trabalho em tal empresa. E aí vai todo através de um processo que a gente faz muito bem isso no meio das operações especiais. No meio não só do bombeiro. Porque você tem ali a entrada, que ela é difícil, ela é um concurso público. Você fica ali naquele... Você passa numa prova difícil, você passa num processo seletivo, onde é um curso. Mas lá dentro, para você trabalhar no batalhão de operações especiais, é mais difícil ainda. E geralmente essas pessoas que entram lá, elas participam, elas têm algo diferente, que é o que eu chamo de querência. É a vontade de estar lá. Dar certo também, né? Quanto mais difícil, e as empresas elas têm uma dificuldade de entender isso, eu falo muito isso com as empresas, que hoje os processos seletivos eles são muito facilitados. As empresas têm fome de ter o empregado. Não pode ser assim. O empregado tem que ter fome de estar na empresa. Porque a partir do momento que aquela pessoa, aquele indivíduo, ele tem fome, ele tem vontade de estar naquela empresa, você tirar ele de lá é muito difícil, por pior que seja. E se você for pensar, o nosso tratamento nele no curso é terrível. É terrível. É terrível, não é legal. Não tem piscina de bolinha, não tem totó, não Muito tem pelo área de contrário. descanso, não tem videogame, não tem toda essa firula que essas startups... Não tem nada disso. E a gente retém muito mais talento. Quem será que está certo? Será que sou eu que talvez estou nas instituições mais antigas do mundo? Porque as organizações militares elas são mais antigas que a igreja. E a gente tem essa metodologia da gente selecionar muito bem, ou é você que fica oferecendo um monte de bônus e tem que ter cadeira disso e tem que ter coisas daquilo? O que a gente entende é, se você consegue selecionar uma pessoa para trabalhar confortavelmente no desconforto, tudo que for a mais é bônus para ela. Tudo que for a mais. Maravilhoso essa pessoa, para você ter ideia, eles não recebem salário a mais. Eles têm missões mais difíceis. Eles não têm final de semana, eles não têm folga. E por que essas pessoas estão lá? Porque o propósito para elas de cumprir uma missão mais difícil é mais importante que tudo. Maravilha. Ô, Léo, eu ouvi uma frase sua que era mais ou menos assim: todos os dias o mundo é salvo por pequenos atos de coragem de anônimos, né? A magia do salvamento está em momentos que você falou algo parecido assim, que a magia do salvamento também está nos momentos que a pessoa que você não tem conhecimento que você está salvando uma pessoa. Né? O mundo é salvo por pequenos atos de coragem todos os dias. A magia desse ato de coragem está em você não saber o número de pessoas que você salvou. Nossa, sensacional. Você até fala da questão você pega uma pessoa num dia ruim, né? Dá um bom dia, chama para conversar, né? Tem questões, principalmente pós-pandemia, de saúde mental, né, Léo? Tem muito... O trato com as pessoas, né, Paula? Assim, a gente nunca sabe o poder que a gente tem com uma palavra, com um livro, com um ato, de você mudar completamente a vida de uma pessoa. E a beleza disso está em realmente você não saber, porque isso é o altruísmo. Tem uma passagem interessante na minha vida. Quando eu lancei o meu primeiro livro, as pessoas tinham muito essa coisa assim, a editora, né, ela adorou a história do livro. Ela, tipo assim, ela comprou na hora a história, falou que era realmente uma história muito, muito fantástica, que é um livro que você chora, que você ri, que você se sente envolvida com aquele grupo de bombeiros que estão lá. E é muito legal que quando às vezes eu tiro foto no Instagram e tem um dos personagens, as pessoas, pô, esse aí é que é o Ferreira, esse aqui é o Menon, eles gostam muito disso.
E o que aconteceu nessa situação é que um garoto leu meu livro com 17 anos. Ele falou, cara, eu li seu livro, fantástico, e eu quero ser bombeiro. E ele falou assim, poxa, eu falei assim, pô, legal, que legal que você quer ser bombeiro, olha, estuda bastante, fecha o TAF e tudo. E falava muito isso com ele, né? E aí um dia ele fez a prova do bombeiro. Capitão, tô me inscrevendo pro concurso do bombeiro. Eu falei com ele, pô, bicho, que legal, que bacana, tomara que você passe na prova. Capitão, eu passei na prova do Corpo de Bombeiros, vou iniciar o curso. Quais dicas que o senhor tem para mim? Aí dei um monte de dica para ele do curso e tal. Capitão, formei no bombeiro, vou trabalhar em tal lugar. E no primeiro chamado que ele foi um acidente de motociclista. Ele virou e falou assim comigo, capitão, eu salvei a primeira vida por conta do seu livro. Ah, que espetáculo. Se não fosse seu livro, eu não teria salvo essa vida. Eu não teria virado bombeiro. E isso é muito legal porque, assim, ele me contou isso. Mas quantas histórias, às vezes, num podcast, não volta, né? É uma coisa que você faz, você tratar bem uma pessoa, simplesmente a pessoa tá num dia ruim, achando que tudo é caos, que ninguém presta, e você realmente você trata aquela pessoa bem. Você conversa com ela olhando no olho, perguntando se tá tudo bem, querendo se tá tudo bem, dando um pouquinho de sua atenção. E às vezes aquela pessoa fala assim, poxa, fulano de tal foi tão legal comigo, né? Vale a pena seguir a vida. Às vezes você fez isso sem saber. E a gente tem, né, 24 horas de oportunidades no nosso dia para ter um contato imenso com um monte de gente, que a gente pode fazer diferença. E não é só na rua, é na nossa própria casa, no nosso próprio momento, com os nossos filhos, com os nossos familiares, é tentar ser um pouquinho melhor todo dia. E, né, eu sou totalmente imperfeito, eu erro pra caramba, eu fico muito fora de casa, tento ajudar o máximo que eu posso, me pego às vezes cometendo os mesmos erros que eu falo assim, cara, eu tenho que melhorar nisso, mas é você realmente acreditar que você pode mudar e mudar a vida das pessoas. Nossa, e me faz lembrar muito também aquele filme, né, O Corrente do Bem, né? Eu acho ele sensacional. Ele é sensacional, que o propósito você não devolve o bem para aquela pessoa que te fez bem, né? Você passa adiante. Esse filme é muito legal porque a mensagem principal dele é: se você recebeu algo de bom, não devolve para mim não. Faz isso com mais 3 pessoas. Passa isso para frente com mais 3 pessoas. E quando essa pessoa te perguntar, né, tipo assim, poxa, como é que eu faço para te agradecer? Eu falei, não, você não me agradece não. Faz para mais 3 pessoas, faz para as outras 3 pessoas, que formam uma corrente. A gente tem muito isso na Humus, né, na nossa ONG, como a gente faz uma questão de muita ajuda humanitária, a gente ajuda muitas pessoas, as pessoas elas se sentem na obrigação de retribuir. Não na obrigação, mas naquela... Eu tenho que fazer algo em troca. O que eu posso fazer em troca? O que eu posso fazer para te agradecer? Olha, não faz comigo não. Faz com mais 3. Adiante. E se você fizer com mais 3 e essas pessoas fizeram com mais 3, a gente vai criando realmente uma corrente onde você literalmente consegue mudar muita coisa no contato com as pessoas que você vai ter. E a verdade é que existem mais pessoas boas do que ruins muito no mundo, mais, né? muito assim. O grande problema tá que existem pessoas ruins, existem maus, existe o lado ruim do ser humano. Não precisa de ficar elencando aqui tudo que acontece dioturnamente que a gente vê nas notícias. Existem pessoas tiranas, ruins, que fazem coisas ruins. E o problema é que isso choca. E isso causa um choque por quê? Porque a maioria das pessoas é boa. Porque se todo mundo fosse ruim, isso seria normal. Isso não seria. A maioria das pessoas é boa de verdade. E isso causa um choque muito grande porque a gente não quer acreditar que isso é possível. E quando você vai, por exemplo, para um desastre, você tem a oportunidade de ver o melhor e o pior do ser humano. Eu já vi pessoas literalmente saqueando casas que foram destruídas. Nossa, que loucura. Com pessoas que perderam tudo. Já vi pessoas se passando por vítima para ganhar benefício. E eu já vi gente que perdeu tudo, literalmente tudo, que arrumava um fogareiro, um pó de café e uma garrafa de café para fazer café pra gente trabalhar. E o número de pessoas boas, ele é infinitamente maior. As pessoas boas, elas são muito maiores. E a gente tem que começar a dar palco para esse tipo de coisa. Para que a gente entenda que tem como a gente fazer, não só do nosso ambiente de trabalho, dessas situações catastróficas que às vezes acontecem, mas mostrar esses atos.
Porque a gente também tem muito aquela questão, mas se você está fazendo uma caridade, você não tem que mostrar. Não é que você não tem que mostrar, é que você tem que mostrar para as pessoas, né? Se você influencia que as você pessoas, consegue fazer coisas legais. Se a mídia entendeu? é tão existem os influencers, né, que influenciam as pessoas com tantas coisas ruins, né, os joguinhos, etc. Por que não incentivar com coisas boas, né? Mas é tão engraçado isso, porque esses dias a gente estava conversando com pessoas para investir na nossa ONG. Na Humus. E nessa história de investir, a gente tem hoje isso, a questão das bets, de aposta. E eu conversando com uma pessoa, falei assim, olha, por que é normal eu virar e falar assim, olha, fulano de tal é CEO da bet tal, ele tá milionário. E isso não surpreender ninguém. Ninguém achar que isso tá errado. Se eu virar e falar o seguinte, olha, tá vendo o fulano de tal? Vou dar um exemplo, o Edu Lira, que é um parceiro nosso que é da Gerando Falcões. Se eu falar assim, o Edu Lira tem um salário extraordinário e hoje em dia ele tá milionário. As pessoas acham, ficam chocadas porque ele tem uma ONG. Peraí, o cara que tá tentando salvar o mundo, tá errado ele ter dinheiro, enquanto a pessoa que destrói vidas com o jogo, viciando as pessoas, tá tudo bem? Peraí, essa ordem ela tá invertida. A gente precisa de ter uma concepção de que... Tá adoecida, né? A visão tá adoecida, né? A percepção das pessoas. E as pessoas têm que entender que, por exemplo, o Edu, ele tem que ganhar muito dinheiro pela transformação que ele faz na vida das pessoas, ele tem que ganhar muita grana. O que ele proporciona para a humanidade, para a sociedade, tem que fazer com que ele seja realmente muito bem de vida. Porque se a gente ter o give back do que ele está dando para a sociedade, ele tem que ganhar muito bem. Em contrapartida, por que a gente normaliza pessoas? E aí eu não vou entrar no mérito não, tá, Paulo? Se a pessoa quer jogar, não vou entrar nesse mérito. Eu tô falando que quem salva mais vidas? O Edu Lira com a Gerando Falcões? Ou é uma bet qualquer? Eu tenho certeza que ele salva muito mais vidas do que os outros. Só que a gente não normaliza o que é o correto. Que seria... ele realmente ter uma condição financeira muito melhor do que todas as pessoas que investem em apostas, por exemplo. Com certeza. Ô, Léo, me conta uma coisa. Eu sei que você disse aí que tem coisas que são treináveis, né? Tem coisas que não são treináveis, como o choro de uma mãe ali, né? Mais que você simule as situações de estresse. Além do treinamento, nesses momentos de decisões, né? Tem fé? Tem alguma situação que você sentiu assim, a mãozinha de Deus ali? Eu acho que... Acho não, tenho certeza, né? Que Deus, ele caminha a gente para tudo, né? Para essa correção, para essa atitude. Eu tenho ele como um amigo, né? Eu falo que eu já quase morri 7 vezes durante a carreira, né? E todas as vezes foi muito dessa questão de ter fé que seria possível. Brumadinho foi um exemplo disso, Paula, a quantidade de pessoas, de bombeiros, de outras pessoas que vieram de fora, de falar assim, olha, é impossível vocês acharem metade dessas pessoas que vão estar aqui. E você ter no seu coração que o seu Deus é o Deus do impossível, é impossível? Beleza, mas meu Deus é o Deus do impossível. Então a gente vai fazer. Então tem muitas situações que, ao longo da carreira, de você estar com uma pessoa literalmente na sua frente ali, que ela vai morrer, que você sabe que tecnicamente ela tem tudo para morrer, e você fala assim, não, meu Deus, eu vou fazer o meu melhor, eu vou me arriscar, só me guia para que a gente dê um alívio para essa pessoa. E a gente vê as coisas acontecendo. E vê assim... E Brumadinho foi chocante. A gente até tem as imagens, depois pode ir preparando para a gente aí do rompimento da barragem, mas não chegaram a tempo, né? Assim, em Brumadinho é muito triste porque a gente não conseguiu chegar a tempo. Tiveram pessoas que foram salvas, tem até a imagem do Galberto e da Carla tirando uma senhora que estava na lama, mas era muito próximo. Estava com o Neto? Não, essa foi de Mariana. E o Neto não conseguiu. Que o soldado Magalhães conseguiu retirá-la da lama enquanto ela estava sendo arrastada. Tirou pelo helicóptero. A do Galberto e da Carla também foi uma imagem que o Dudu Barbate, né, que era o piloto de helicóptero da Record, conseguiu. Ele e o Amadeu conseguiram fazer essa imagem. Mas eu vejo, né, quando você está diante de situações, né, que muitas vezes a lógica ela não consegue explicar. O Magalhães mesmo, né, a gente falando assim, Magal, como que você conseguiu puxar aquela mulher daquele peso com uma mão para dentro do helicóptero? Isso. E a gente tentar simular isso de novo e ele falar assim, eu não consigo.
Eu não consigo, não tem explicação. Como que você, às vezes, eu falo isso no meu livro, que eu tá assim, desesperado para encontrar né? Eu tá desesperado para encontrar uma vítima e pedir a Deus sobre Deus. Me orienta onde que eu acho esse garoto para eu dar paz para esse pai. Me orienta. E no dia seguinte você ter uma marca de café no lugar e falar assim, cara, é isso, eu vou nesse lugar aqui que tá com essa marca de café. Espetáculo. E você falar assim, por quê? Não sei. Eu sei que tá ali. E você encontrar, não tem explicação. E muitas vezes nesses momentos difíceis, a gente pedir orientação para os momentos, né, difíceis da vida, de você falar assim, nossa senhora, me orienta a tomar o melhor caminho. Eu falo que Deus direto, ele conversa com a gente de diferentes maneiras, né? Com cartazes gigantes, a gente é que não tá com a gente que não tá com o olhar, olhos de ver, né? Os olhos de ver. Então a gente tem que estar com esses olhos abertos, né? Eu falo assim, se você, né, também é bíblico, pedir e dar-se-vos-á. Colocar do ladinho, né? Pedir e dar-se-vos-á. Buscar e encontrarei. Então, isso é bíblico. Se a gente realmente acredita nisso, se a gente fala que a gente tem fé, quantas e quantas vezes eu lembro de estar andando em Brumadinho, a gente tem um colega nosso que fez uma oração para o nosso curso. E nessa oração fala o seguinte: guie meus olhos para que eu possa ver, guie minhas mãos para sempre encontrar, e dai-me forças para que meus braços trabalhem sem cessar. E assim, podia ser um pessoal de fora também, tinha, né? gente na pousada, né? Tinham pessoas na pousada, tinha uma pousada muito bonita ali perto. Não, mas vieram pessoas de fora sim, ajudar no resgate Israel. O pessoal vieram bombeiros do Brasil inteiro, tá, Paulo? Várias pessoas do Brasil, vários bombeiros do Brasil inteiro vieram ajudar a gente. Isso é algo que é muito legal. O nosso comandante à época, o Coronel Estevo, é um cara assim fenomenal. Eu falo que é dos melhores comandantes que eu já tive. Uma pessoa que eu via, dava muita autonomia pra gente trabalhar. Eu, como comandante de buscas, né, das ações de buscas, tudo que eu falava com ele, coronel, eu preciso de fazer desse jeito. E você fala, o que você precisa? O que você quer que eu faça? Ele te dava autonomia, né? Total, autonomia total. Inclusive voltou a imagem do rompimento. De trabalhar ou não com algumas pessoas. Coloque pra gente, Júlia, dá um play aí. Foi muito rápido. Muito rápido. Assim, a gente pega até pelo tempo ali, você pega meio-dia e 28, né, que rompeu, meio-dia 28 e 30, são 10 segundos, 20 segundos para. Realmente é um tempo que não existe, né? Um tempo. E a força da lama é muito grande, né? Se a gente for pegar 1 metro cúbico de solo, de lama, ele pesa em torno de 1.600 a 2.300 quilos. Nossa. Um por um. Nossa. Ele tem esse de 1.600, dependendo da formação, quantidade de água, qual que é o solo, a 2.300 quilos. Então imagina locais ali que tem mais de 90 km por hora. A força que isso aí tem. Então é realmente algo muito difícil. E o que a gente viu lá, a gente recebeu o pessoal de Israel, pessoas maravilhosas, pessoas assim fenomenais, os militares da IDF. Fiquei muito amigo do Coronel Golan, um cara assim excelente. Eu converso com ele até hoje por conta do que está acontecendo lá. E eles são especialistas em guerra, né? Eles são especialistas em guerra e gestão de desastre no geral. É diferente porque você vê o tamanho do conhecimento e a gente vê que ele vira e fala assim, olha, Fará, a sua equipe está muito mais preparada para lidar com lama que a minha equipe. Vocês já trabalharam nisso em mais de 3 desastres. A gente está acostumado com escombro. A gente vai ajudar vocês a organizarem a operação. Mas a operação em si, o resgate, vocês são muito melhores do que a gente. Tinha técnicas, por exemplo, que a gente implementou, que é do desmanche hidráulico, que é você usar a força da água para remover, que eles nunca tinham visto. Então eles aprenderam muito com a gente. A gente aprendeu muito de gestão. O Coronel é uma lição de humildade, de liderança, uma pessoa fenomenal. Eu falo que foi quando ele foi embora, ele me mandou uma mensagem assim: se eu fosse um dos familiares das vítimas, ou uma das vítimas, eu ia pedir para que você me procurasse. Espetáculo. Não, então, assim, é algo que realmente marcou muito para mim, porque isso é o que estava dentro da operação. Isso não é o que está
nas câmeras. Foi ele que respondeu procurar até quando? Foi que a gente estava com uma dúvida de até quando buscar as vítimas, porque isso não existe não existe no manual você falar assim, quanto tempo você fica buscando as vítimas. Não tem nada que fale, não tem nenhuma técnica. E aí ele fala comigo, olha, para todas as vezes que você tiver uma pergunta que você não tiver resposta no manual, ouça o seu coração. Busca até seu coração mandar parar. Exato. Então, tem gente lá até hoje. Tem gente e o bombeiro continua buscando até hoje. Né? Faltam quantas joias? Duas pessoas, joias. Né? 2 joias. O Thiago e a Natália. Né? A Malu foi encontrada recentemente, falta o Thiago e a Natália. Talvez a Paula. Pode ser que eles tenham sido, entre aspas, encontrados, porque infelizmente, o que acontece? As pessoas têm que entender que existe o encontro do segmento, do pedaço ósseo, e existe a identificação. Então são duas coisas. Às vezes a pessoa um tecido foi encontrado, mas não foi possível de ser identificado. Então isso pode acontecer. E é plausível de que se trabalhe com isso. Pelo trabalho que o bombeiro desenvolveu, eu acredito, né, que possa ter sido até encontrado, mas não foi possível fazer identificação. Tá? Entendi. Então, mas hoje é a maior operação de busca e resgate do planeta Terra. Né? Uma operação mais longínqua da história. Não existe outra operação que durou tanto tempo. E muito porque as pessoas que estavam lá e muitas vezes ouvindo a gente, né, onde eu falo dessa liberdade, do Coronel Estevo, por exemplo, sentar comigo, e aí, até quando me assessora, até quando que a gente vai buscar? E é óbvio, existem situações onde você, para continuar as buscas, você tem que ter recurso. Não só de desprender recurso financeiro, mas como a gente tinha a empresa colaborando em tudo que a gente pedia e não existia um recurso do Estado para fazer essas buscas, a gente entendeu que era plausível a gente continuar fazendo esses esforços para que continuasse encontrando as vítimas. Então, e quando vocês estavam lá, vocês não tinham noção da repercussão fora, né? Não, zero, eu não tinha. Eu só fui entender quando eu cheguei em casa. Depois, se eu não me engano, eu passei. Porque a gente ficou 10 dias, mas eu tive que ficar mais tempo para passar o serviço. Eu fiquei, se eu não me engano, 11 dias. Quem mais ficou, eu e o Coronel Ângelo. Quando eu cheguei em casa, que eu tomei noção disso, porque o ônibus me deixou em frente ao supermercado, próximo de onde eu moro. E um amigo meu ia me pegar, porque o ônibus ia fazer um caminho, ele não podia me deixar em casa, mas ele me deixava próximo. Eu liguei para um amigo meu me pegar. Queria fazer uma surpresa para minha esposa. E eu tava com a farda que eu tinha, a única farda que eu tinha levado. Toda suja ainda, né? E eu tava sentado assim no próximo do ponto de ônibus, e uma pessoa me viu, e ela me viu e voltou. Falei assim, gente, eu devo estar parecendo algum assaltante, alguma coisa, porque o pessoal ficou com medo, né? Todo sujo. Só que essa pessoa foi lá dentro do supermercado e comprou um suco para mim. E falou assim, olha, eu não sabia como te agradecer. Eu comprei um suco. E ele falou assim, olha, vocês são verdadeiros heróis. E começou a falar, e eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo? E todo mundo vinha me cumprimentar e falar assim, não, vocês bombeiros. E não é me cumprimentar, o capitão fará. É cumprimentar. É cumprimentar o bombeiro. O bombeiro. Então, é você ter muito claro na sua cabeça que o que você faz ali repercute para toda a corporação. Eu acho bonito que as duas vezes que você falou de reconhecimento, seus olhos marejaram assim, né? Porque é uma emoção muito grande. Não, muito, é muito legal, porque assim, o que a gente o propósito que você encontrou, né, Fará? Você teve sorte de encontrar o seu propósito bem antes. Sim. Né? E assim, é um sentimento de dever cumprido, sabe? Assim, de ter muita noção de tudo que a gente passou, das dificuldades. Tanto que quando assim, eu saio com um sentimento de dever cumprido, que eu fiz o meu melhor, sabe? Tipo assim, não tem nada que eu me arrependa. Eu falo assim, eu podia ter feito um pouquinho a mais. Eu acho que eu fiz até mais do que demais. Às vezes eu paro pra pensar e falo assim, gente, eu exagerei. Eu acho que eu podia ter segurado um pouquinho a rédea. Eu deixei de viver muita coisa com a minha família por conta da corporação. Mas é um aprendizado. É algo que hoje eu interrompi a carreira antes da época, né? Você tem que ficar 30 anos, eu fiquei 20 anos, eu pedi para ir para reserva não remunerada, mas eu pedi assim com o sentimento como se eu tivesse feito 35 anos, porque tudo que eu vivenciei ali foi muito intenso. Foi muita dedicação. Muito, tipo assim, mais do que o normal, porque igual fala, você tá num lugar onde se você trabalhar mais ou menos, você não vai financeiramente não vai fazer diferença nenhuma na sua carreira, nenhuma. Mas você saiu da média, né? E assim, eu falo, a gente sempre tem que procurar isso, sabe? Não por minha causa, não é pra mim.
É pro meu cliente, na verdade. É. O meu cliente, né, que E é é... interessante como é que o bombeiro é aquela entidade, né? Se é que a gente pode chamar assim, que tem muita confiança da Sim. população, né? As pessoas preferem chamar o bombeiro do que chamar a polícia, às vezes. Sim, né? é porque assim, a gente transmite essa questão. Você não consegue imaginar ligando pro bombeiro para tirar um gatinho da árvore e chegar um bombeiro e falar assim, então, esse aqui não é o meu setor é de prevenção, meu setor é de incêndio. Ele vai resolver seu problema. É muito enraizado isso na corporação de que a gente vai resolver, a gente vai fazer o impossível. Nós vamos fazer. É assim, a gente fala muito isso, né? O difícil, o difícil a gente faz na hora. O impossível eu preciso de 5 minutos. É mais ou menos isso. E você se considera herói? Não. Assim, quando eu estava dentro do bombeiro, eu tinha aversão a essa palavra. Porque eu sempre entendi que heróis são pessoas que elas não foram treinadas para uma ação e elas fazem algo que elas não foram treinadas. Eu fui treinado para isso. Eu me capacitei, eu fui treinado, eu estudei, então eu entendi que isso era minha obrigação. Entrar num prédio em chamas, mesmo que eu não tivesse equipamento para tirar uma pessoa, era minha obrigação, eu não era herói por isso. Até eu escrevi meu último livro, que eu terminei agora, que é o Manual do Herói. Já tem nome? O Manual do Herói. Tô na dúvida se vai ser o Manual do Herói ou o Time de Heróis. Tô na dúvida. Se o pessoal ainda. quiser votar embaixo pode votar, aí. Mas, Manual do Herói ou Time de de Heróis? É. E o Manual do Herói, ele é muito falando disso. Porque quando você vai falar de herói, você tem que saber qual que é a definição do herói. O que é herói? E no dicionário, heróis são pessoas cujos atos, atitudes ou gestos inspiram outras pessoas. Então não fala que o herói tem que ter superpoder, não fala que o herói tem que voar, não Então fala não que ele tem que... de inspirar, né? Os bombeiros Não, olha lá a pessoa que se inscreveu lá por conta do seu livro, né? Mas na verdade todo mundo pode ser um herói. É. Todo mundo. Quando a gente olha a definição de herói, a gente entende que qualquer pessoa pode ser um herói. A definição de herói como dicionário, como palavra, ela mostra que qualquer pessoa pode ser um herói. Então o Manual do Herói, eu venho muito falando sobre isso, sobre como ser um herói, como ser, na verdade, um herói comum, né? O herói da sua própria vida. É. Eu acho que falta hoje nas pessoas é entender que elas são o protagonista da vida delas. Elas vão ser o herói. No seu momento mais difícil, não vai surgir um super-herói, não vai surgir uma pessoa com superpoderes para te ajudar. Vai ser você. Vai ser você que vai ter que tomar as decisões difíceis e vai ter que fazer alguma coisa para que você saia do seu pior momento. Então você não adianta você esperar algo vindo dos céus. Sim, rezar é importante, ter fé é importante, mas vai ser você com você mesmo que vai ter que sair dessas situações. Então eu acredito muito nisso, de você ser o herói da sua própria vida, de você olhar para trás e falar assim, cara, o que eu construí? Né? Eu tenho muita comigo, né, um diálogo interno que eu tenho, na hora de tomar decisões difíceis, eu penso muito assim, o Léo daqui a 60 anos, qual que é a decisão que o Léo vai se orgulhar? Qual que é a decisão que o Léo daqui a 60 anos ele vai olhar para trás e vai falar assim, cara, essa decisão foi foda. Que bom que você tomou essa decisão. Então quando eu tô, até por exemplo, a sair dos bombeiros, eu tenho por praxe, e entendendo isso, são duas perguntas que eu faço. Qual que é a decisão que eu vou me orgulhar mais e qual que vai ser a mais épica? Qual que é a história que eu vou contar que vai ser assim a mais incrível? Tipo assim, cara, você é maluco de fazer isso? Fiz e deu certo. Então, as minhas decisões, elas são muito baseadas nesse diálogo interno que eu tenho comigo. Poxa, o que vai ser mais épico eu fazer isso ou aquilo? Até porque a decisão de não estar no bombeiro salvando outras vidas, ela é substituída por salvar a sua própria casa, a sua própria família. Sim. A ausência que você disse, né? Muito. Tá ali compensando essa ausência do período, que com certeza os meninos se orgulham pra caramba dessa sua trajetória. Mas eu acredito, tá? Eu perdi muita coisa. Eu reconheço isso. Não me martirizo porque eu acho que tudo que eu construí depois da saída do bombeiro foi por conta da dedicação que eu tive no bombeiro. Então, é muito... Toda vez que as pessoas falam assim, qual que é a decisão que você se arrepende? Grato por essa página, né? Eu vivenciei o que eu achei que tinha que estar certo. E talvez se eu mudar qualquer coisa lá atrás, eu crio o efeito borboleta que vai tudo mudar. Então eu acho que foi o que tinha que ter sido feito. E eu não vou cometer os erros que eu acredito que eu cometi.
mas que esses erros me levaram a ser a pessoa que eu sou hoje. Essa pessoa que eu sou hoje, ela foi formada com muito mais erro do que acerto. É na dificuldade que a gente forma muito mais calo, né? Muito caráter. Então, eu acredito muito nessa jornada. E hoje eu me dedico a isso porque antigamente eu não podia, né, um feriado eu não podia tinha escala. Hoje, qualquer feriado que eu penso assim, cara, eu tenho condição de pegar um carro, viajar com minha família, estar mais com meus filhos, estar mais com minha esposa, fazer algo mais legal para estar com eles, eu acredito. Eu vou fazer. Porque eu acredito que esse sucesso no final da carreira, ele vai ser eu ter os meus filhos e meus netos dentro de casa. Que meus filhos sejam pessoas que eles queiram estar com o pai e com a mãe deles dentro de casa, ali com os amigos. Isso vai ser o meu verdadeiro sucesso. É formar pessoas muito melhores do que é o que eu acredito até mesmo com questão de time. Eu acredito que um bom líder é aquele líder que forma pessoas muito melhores que eles. E eu quero que meus filhos sejam muito melhores do que eu. Com certeza. Léo, conta agora pra gente quebrar um pouquinho qual foi a ocorrência que você atendeu que foi a mais engraçada. Ou a mais diferente, inesperada, assim. Tem muito. Eu já fui em incêndio no motel que eu tive que arrombar a porta com um casal dentro. Eles não entenderam, era o que? Não entenderam nada, incêndio. Imagina entrar 2 bombeiros, né, lá dentro do motel arrombando a porta. Falam, faz parte do fetiche. Jesus! Eu já fui em ocorrência que o cara perdeu a aliança e caiu dentro da bueiro, né? E ele ligou para os bombeiros falando que ele estava preso no carro, mas ele tinha perdido a aliança e falou assim, olha, ele mentiu para poder salvar se eu chegar em casa sem essa aliança, eu tô morto. E aí ele estava tirando a aliança dele. Poxa, tem muito... a convivência no quartel ela é muito leve, ao contrário do que as pessoas imaginam. É um ambiente muito engraçado, muito legal, é um ambiente muito descontraído, sabe? É realmente uma família muito forte. É irmandade, né? Aquela palavra em inglês, brotherhood, que eles falam em inglês, mas essa irmandade ela é muito grande. Então tem situações, poxa, muita situação hilária, mas... Tem do super-homem também. Do super-homem, eu já atendi o super-homem, o camarada que estava vestido de super-homem bateu o carro num poste e pediu, pelo amor de Deus, pra gente não... A gente foi atender, o cara tava vestido de super-homem. Eu falei, cara, onde é que você tava, né? Ele falou, tô voltando numa festa de fantasia, não rasga minha roupa, não rasga minha roupa. Quando a gente chegou no João 23, os caras perguntaram se é o Homem-Aranha. Aí um sargento brincou, não, o Homem-Aranha tá pendurado no prédio, nós estamos indo tirar ele daqui a pouco. Mas tem muita coisa assim, muita ocorrência, entre aspas, né, legal pra gente, né, que a gente ri muito, mas o ambiente, ele igual eu falo, a maioria das ocorrências são ocorrências tranquilas, né? Tem coisas mais graves, mas a grande maioria, essas ocorrências, né, eu falo que eu tive a sorte ou o azar de vivenciar muitas ocorrências totalmente fora da curva. Talvez de bombeiros que vão ficar 30 anos que não vão vivenciar nenhuma dessa que eu vivenciei. Por exemplo, as barragens. Né? As barragens, por exemplo. Então, assim, tomara que não tenha mais nenhuma, né? Mas esse lado, né, é bem assim, é muito legal, porque você se torna a pessoa mais importante no dia mais difícil da vida de alguém. Ah, com certeza. Isso tem um peso muito grande. E nem sempre as pessoas voltam, né? Você não sabe o que virou a vida da não pessoa sabe, depois. Assim, mas o legal é isso. Essa é a magia. Essa é a magia, de você saber que mudou. E que com certeza ter alguém, algum dia, em algum lugar, a vida dela tá um pouquinho melhor por sua causa. Ah, não, sensacional. Léo, quem quiser, 2 coisas assim que eu acho importante falar. Primeiro, quais são os acidentes mais comuns a serem evitados? Tem alguma dica? E depois, assim, nesses momentos de tragédia, tem muita gente que se disponibiliza a ajudar. Igual eu brinquei com você lá embaixo. Eu quero ir para o Rio Grande do Sul, pelo amor de Deus, como é que eu faço? A gente mais atrapalha do que ajuda. Então, como é que procura? Como é que ajuda? Como é que a gente evita acidente? Então, olha só. Acidente a gente... Tem de tudo, né? Tem motociclista, cai muito. É muito motociclista que cai... na hora do rush, em Belo Horizonte, né? Isso acontece nas grandes capitais. Existem acidentes muito comuns, por exemplo, panela esquecida no fogo, é muito comum. Dona de casa tá com 1000 coisas na cabeça, esquece a panela no fogo e acaba pegando incêndio. Em época que acaba a luz, as pessoas acendem velas perto de cortina e pega fogo. Então, tem muitos acidentes que acontecem nessas intercorrências, né? Tem um caso que é comum também, que eu estava até discutindo com o pessoal da minha equipe, de criança esquecida dentro do carro e a criança acaba falecendo. Que loucura, isso é algo que, se a gente for olhar, tem muito disso. Muito, muito mesmo. São muitas intercorrências com crianças esquecidas dentro de carro. Porque a pessoa, hoje em dia, ela recebe uma quantidade de estímulos muito grande, às vezes está no celular, tem um problema, ou muda.
Todo dia quem leva é o pai. Aí muda para a mãe, que está com 1000 coisas na cabeça, e ela acaba indo para o supermercado. E porque ela esquece no literalmente carro, né? Nem esquece, deixou, não né? é que ela deixou. Então, dica que a gente dá assim. coloca, por exemplo, coloca a sua bolsa, o seu celular, alguma coisa que é normal próximo da criança, para que isso não aconteça, para que que é algo que você está habituado a fazer. Não é que é mais importante que a criança, não. É que você está habituado a fazer para que você não esqueça. Na hora de sair do carro, né? Se for, por exemplo, um carro que é com chave de presença, coloca a chave do lado da criança para que você não esqueça. Porque é normal você receber uma ligação, isso acontece, né? Por conta dessa quantidade de informações. E a gente vê isso acontecendo. Em relação à ajuda, que a gente fala muito na Humus, é o seguinte: quando acontece um desastre, o brasileiro principalmente, ele fica comovido a ajudar. E essa ajuda, como ser humano, você tem uma necessidade de colocar ação. Você quer ir lá e fazer algo. Fazer algo é muito legal. Tanto que se eu virar e falar com você assim, olha, eu vi uma pessoa passando dificuldade na rua e eu decidi dar R$50 para ela ali. Você vai olhar e falar assim, pô, bacana, legal, posso fazer isso mais vezes. Mas se eu falar com você assim, olha, esse final de semana eu fui num asilo, eu e mais um grupo de pessoas, e a gente pintou o asilo todo, fomos conversar com os velhinhos, você fala assim, sensacional isso. Por quê? Deixa Porque eu ajudar, né? a atitude, o ato em si, ele é muito mais contagiante do que a doação do dinheiro. Só que num desastre, o que acontece é que a gente precisa de coisas muito rápido. Então, às vezes, a pessoa que resolve sair de uma cidade para ir para aquele local, na hora que ela sai de um local para ir para outro, o timing do desastre ele não é o mesmo seu. A gente fala que é importante você ter um ponto focal naquele local. Então, se você quer ajudar ali Porto Alegre, Cruzeiro do Sul, Lajeado, você ter o seu ponto focal, a pessoa que você vai ajudar, para que aquela pessoa ela saiba o que essa pessoa precisa. Olha, eu preciso, Paula, de água. Você saber como doar água, porque você doar água para uma família é uma coisa, você doar água para 2.000 pessoas que estão sem água é outra. Não adianta você doar um tanto de garrafinha de 300 ml que vai virar lixo e vai virar um problema para a cidade. Uhum. É mais fácil, às vezes, você doar o dinheiro e construir um poço artesiano, que vai ter água do mesmo jeito. Então essa expertise é que a gente Muita tem. gente doa comida que perde, né, Léo? A verdade é que quando acontece nesses abrigos, as pessoas resolvem fazer quentinha, né? Marmita é desorganizada, a ajuda é desorganizada. Cada um quer fazer alguma coisa. Então você tem um abrigo que tem 100 pessoas, só que você teve 4 condomínios que tiveram a mesma ideia e cada condomínio faz 200 marmitas e vai perder. Porque o tanto que você come não é o tanto que eu como. Então existem boas práticas de você fazer cozinha de campanha e cada um serve o que é necessário para aquela pessoa. Então essa expertise é muito importante para a pessoa que vai doar, ela saiba o que doar, para quem doar, qual que é o tempo para chegar aquela doação. Quantidade. É lógico, porque a pessoa tem que saber, olha, eu vou conseguir um caminhão de água, mas esse caminhão de água só vai chegar daqui a 5 dias, porque as estradas estão esburacadas, caiu barreira. Olha, daqui a 5 dias eu não preciso mais. Por isso que às vezes é melhor você pegar o dinheiro para uma pessoa que você confia, que ela vai pegar o dinheiro e vai comprar numa cidade do lado. Você vai atender do mesmo jeito e vai chegar mais rápido para quem está precisando. Então é muito importante as pessoas entenderem que não é o que você quer fazer, é o que a pessoa precisa. A gente tem que compreender isso, que muitas vezes não é o que você quer doar, nem toda ajuda é ajuda. Você descarregar um caminhão de roupa que as pessoas vão ter que separar, roupa rasgada, roupa mofada, um tênis separado do outro, dentro de um caminhão que você vai ter que achar qual que é o par do tênis que está ali, você está atrapalhando, né? Você está atrapalhando. Com certeza. Ô, Léo, assim como você falou da sua transição de carreira, e assim como o Bernardinho, o Giovanni do vôlei, né? Você também trouxe aí sua experiência de equipe e liderança agora no ambiente corporativo, né? Como é que tem sido essa experiência para você agora? Olha, tem sido muito legal pelo seguinte, porque as pessoas não esperam nada do que um bombeiro vai falar. Falam assim, pô, mas o que um bombeiro vai vir falar pra gente, né? Onde que é a saída de emergência, onde que tá o extintor? E quando aquelas palestras que a gente tinha na escola, né? De segurança. E quando elas percebem que você tem alguém ali que vivenciou a corporação que é mais respeitada no mundo, que traz o que essa corporação faz para que um time fique tão engajado, para que os líderes enfrentem tantos desafios com calma, para que a gente consiga agradar tanto o cliente, assim, é mágico. Porque qualquer companhia, ela quer saber disso. Ela quer saber
como que eu vou ser essa organização que é super respeitada, que é super admirada, num momento super difícil, não é um momento descontraído, não é um momento, é um momento de dor. Como que eu transformo aquele momento de dor em algo mágico que aquela pessoa fala assim, cara, pode confiar nos bombeiros. Pode confiar nos bombeiros. Então, quando eu comecei a fazer esses paralelos e entender que eu tinha muito para ensinar com o que eu vivenciei nos bombeiros, com o que eu vivenciei no meu time, com o que eu tratei com aquelas pessoas, eu comecei a ver que isso era algo realmente que o mercado corporativo estava precisando. Principalmente em uma geração que é muito ansiosa, que quer as coisas muito rápido, que está acostumada com uma tecnologia que ela não reflete a realidade. A gente hoje vive um mundo, né, diferente de quando eu vivi. De comparação, né? De tudo. É porque quando eu queria ver um filme, eu tinha que ir na locadora, colocar meu nome na lista e esperar o final de semana que esse filme ia estar disponível. Se ele não tivesse rebobinado, eu tinha que rebobinar. O pessoal que é mais novo aí, gente, rebobinar é voltar a gente fita. falou isso no último. A gente falou isso no podcast com meus filhos aqui. Eu expliquei para os meninos como é que era rebobinar e dava multa. Dava multa se você. Então, hoje em dia, ele abre o Netflix, clica e ele assiste o filme. Muito imediatista. Então, né? A culpa não é deles, o mundo é assim. Só que a gente tem que entender que nós, seres humanos, a gente não se transforma de uma hora para outra. A gente tem que entender que existe uma formação. Tempo de maturação, de passar do cone para as outras. Exatamente, para as outras ocorrências, para você ir, né, para o gatinho na árvore, para arrombar a porta do incêndio, para salvar uma pessoa. Existe esse tempo da confiança. Você tem que conquistar essa confiança. E essa confiança não é de uma hora para outra. Não é currículo, não é fazendo um monte de curso e colocando isso no currículo. Isso não vai te dar validade nenhuma para que uma pessoa confie ou não em você. Só que no mundo que a gente vive hoje, com coisas muito rápidas, a gente não consegue enxergar isso. E muitas vezes isso vem a frustração, porque as coisas não são tão rápidas quanto na internet. As coisas são construídas com o tempo. E eu consegui trazer muito essa questão do que a gente faz no bombeiro, do que a gente vive no bombeiro. Como que a gente constrói esses times incríveis? Como que a gente faz para construir um time que realmente é inabalável? Será que a gente é diferente dos outros? Será que a gente seleciona melhor as pessoas? Ou a gente consegue transformar essas pessoas através de um ambiente correto? Então levar isso para as companhias e mostrar com... A gente tem cases de muito sucesso de empresas que mudaram o método seletivo, mudaram o método de tratamento dentro das empresas, que elas performam muito melhor, através desse tipo de metodologia, porque ela realmente funciona. Maravilha. Léo, chegamos aí ao final, passou muito rápido, eu acho que eu tinha um monte de coisa ainda para saber, imagino que o pessoal de casa esteja super curioso. Não deixem de seguir o Léo, viu, gente, nas redes sociais aí, tem muita coisa legal, tem muita entrevista que ele já deu, inclusive, antes da sua mensagem final, eu assim, me senti super honrado de você ter aceitado o convite do Ela Tá Que Tá. Eu que isso, eu que agradeço. Eu brinquei que eu fui te stalkear, né? Te vi lá no Maurício Meirelles, que eu admiro lá na Santa Correria com o João e com o Marcos. Pianges, Assim, são pessoas que eu admiro muito, são conteúdos que eu sigo, né? Então, quando você for lá no Joel J, você fala, eu tive lá no Ela Tá Que Tá, viu? Com certeza. Manda um recado, faz a corrente do bem aí. Pode deixar. Fala, olha, tem uma menina lá em Minas. Que é muito bacana, vai lá falar com ela, com certeza. Isso mesmo. Mas é isso, eu queria te agradecer, Léo. Eu acho que em nome da população, é o que você falou, a vontade que a gente tem é de te abraçar em nome da população, né? Agradecer um trabalho tão bonito, eu acho que sua família tem muito orgulho, sua esposa e seus filhos. Nós, enquanto mineiros, né, temos esse orgulho, porque a gente sabe que Minas tem aí uma turma muito preparada, sim, entre trancos e barrancos, mas tem aí uma equipe muito dedicada, né? Como brasileira, agradecer tudo que você fez, Poxa, vocês fizeram, né? Eu acho que você receba o nosso agradecimento em nome da população para toda a corporação. Não, eu tenho certeza que os bombeiros aqui, eles são muito reconhecidos, eles são pessoas maravilhosas. Então eu queria deixar aí, que você deixasse o último recado aí para as pessoas, quiser falar aqui para a nossa câmera, deixa a sua mensagem para a gente. Eu queria mesmo falar assim, Paula, algo que eu acredito de verdade, sabe? Que todo mundo pode salvar uma vida. Eu acredito que todo mundo pode ser um pouquinho de herói. Todo mundo tem essa super capacidade de, com atos, atitudes, gestos, mudar a vida de uma pessoa. E se cada um, né, na oportunidade que tiver ao longo do dia, fizer isso, a gente muda, né? Para a pessoa que às vezes está
desesperada, que acha que a vida tá acabando, que não tem saída, é o que eu falo assim, olha, antes de você fizer qualquer ato extremo, qualquer besteira, fala o seguinte, olha, hoje eu vou sair, eu vou ajudar uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Eu vou ajudar uma única pessoa e volta para casa. E eu tenho certeza que se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai repensar, porque também é bíblico, né? A gente tá aqui para amar o nosso próximo. E quando a gente faz isso, a gente muda o curso da nossa história. Eu costumo dizer que a mangueira não come da própria manga, né? Você precisa doar o seu fruto. Exatamente. Léo, muito obrigada. Gente, pessoal de casa, espero que vocês tenham curtido muito esse bate-papo com o Léo. Sigam ele nas redes, curtam esse vídeo, compartilhem. Eu acho que tem aqui mensagens importantes que pode salvar uma vida. Com certeza. E obrigado pelo convite. Um grande abraço. Obrigada, Léo. Valeu.